Primeiro da meninada, né? Hoje não, nos últimos dias aí, o nosso querido Ramonzito estabeleceu que vamos ter vários meninos. É isso que eu falo. Valorizem a base, deem oportunidade. Esses meninos vão valer dinheiro pra gente. Eles que sempre salvaram o Corinthians financeiramente. Foi o Wesley, foi o Moscardo, foi o Murilo. Vejam, as grandes vendas do Corinthians sempre foram moleques. Sempre foram moleques. Temos raríssimas exceções de importação que ganhamos grande. O Ederson, por exemplo, veio de graça em tese e acabamos doando 15%. O moleque nem pisou no Corinthians direito, se mandou, era do Cruzeiro, veio por... Tá sendo fustigado, tá sendo assediado pelo Real Madrid, especulado para ir pro Real Madrid. Mas, via de regra, é a base que salva financeiramente. E estamos numa outra fase. E essa é a fase que a gente tem que ponderar. A comissão do Corinthians define jovens que serão promovidos após a Copinha. Independente da vitória, independente de ser campeões, eles já são vencedores porque, cara, o que teve de mídia secando os moleques, esmigalhando os moleques, sacaneando os moleques, né? Claro, um viés político, uma ideia. Claro, o ano 2024 foi extremamente conturbado, horroroso, mal administrado, baciado, vários treinadores. Mas, cara, é o Corinthians na Copinha. É uma mística. Às vezes o Real Madrid, que é o Real Madrid multicampeão da Champions, nem sempre, até o ano passado, por exemplo, por vezes, aliás, ano passado, ano atrasado, independentemente, tem uma relação distinta. E você tem que acreditar no seu Corinthians. Cara, é aquela coisa, as pessoas precisam ter crença, fiel torcida, fiel, esperança sempre, crença sempre, é o Corinthians. Então, comissão do Corinthians define jovens que serão promovidos após a Copinha. Corinthians decide o título da Copinha no sábado contra o São Paulo, mas antes mesmo da final, a comissão técnica de Ramon Dias já definiu quem serão os jogadores promovidos ao elenco profissional. A ideia é puxar jovens para treinar com a equipe de cima, mas sem necessariamente fixá-los no time profissional. Lembra que eu falei para vocês? Eu não quero que eles... vamos botar eles como titulares. Não é isso, não é a minha... Não passou na minha cabeça essa possibilidade. Mas precisa transicionar, pô. Tem que colocar esses moleques ali, treinando com o profissional. Quem sabe você precisa ali de um terceiro lateral, você precisa de um meio-campista de uma característica distinta. Não precisa eles, subiu na Copinha, campeão, tem que jogar. Não. Calma, você vai tirar quem? O Memphis? Vai tirar o Yuri? Calma, gente, não é assim. Mas também, a gente não pode também relegar uma oportunidade de colocar jogadores de 17, 16 anos já no profissional, que tem essa capacidade, né? Uma vez que quase todos os atletas ainda terão idade para seguir atuando no Sub-20, o Paulistão servirá como laboratório para os garotos. Jogo contra São Paulo e Ponte Preta. Corinthians venceu as duas partidas, pode largar de mão, pode fazer reserva e meninos. Deixa a preparação apenas para Libertadores. E aí, quando chegar nas fases finais, pau na lasqueira, pode botar o principal, porque é ali que tem que jogar, pô. É o Paulista que a gente vai definir o jogo do trigo, quem pode jogar no profissional ou quem tem a possibilidade, maturidade e evolução dentro do profissional. É a hora da verdade. Talvez seja a primeira vez em década, mais de década, que tenhamos um planejamento tão bem feito e bem executado pelo Corinthians, que teve um só porém. Eles não pensavam que os meninos iriam para a final da Copinha. Os meninos de 16, 17 anos tinham a projeção de jogar o Paulista, mas eles passaram nas quartas, passaram nas semis e estão na final. Essa não era uma projeção. Eles queriam usar antes. Tiveram que tirar 6 meninos dos relacionados. Então, hora do laboratório. Já temos a lista, mas não vamos falar nomes, porque eles têm que estar todos motivados para a final. Vamos usá-los no Paulistão, estão fazendo um grande trabalho lá, meus parabéns a eles, estão na final, estamos muito contentes com eles. Alguns garotos, como Luiz Gustavo Bahia, Fernando Vera e Guinegão, já treinaram com o grupo principal em 2024, chamaram a atenção de Ramon Dias e auxiliares. O lateral esquerdo Denner é outro que se destaca, mas tem apenas 16 anos e busca espaço em uma posição que já tem outros 3 atletas. O que eu falei para vocês? O Denner só vai estar aí
se a gente não contratar um lateral esquerdo. Para que contratar lateral esquerdo? Para impedir que o Denner suba? Para ter 4 laterais esquerdos profissionais e mais o Denner? Gente, ou a gente despacha algum para o Denner subir, ou o Denner vai ficar esquecido no sub-20. É simples assim, vai ficar treinando, mas para quando? A gente tem que saber o momento certo, de saber contratar quando precisar e quando tiver essa carência consolidada. Se o Palácios não funcionar, o Hugo não tem a característica, aí a gente tem que emprestar os dois, desfazer dos dois para a gente ir para um menino e mais um. Os caras queriam contratar lateral esquerdo, lateral direito, zagueiro. Porra, um novo time. Não dá, velho. Que isso? Mas vamos lá. Já estão inscritos no Campeonato Paulista e podem subir depois da Copinha. Lateral Denner Caipira. Diego, Fernando Vera, que é zagueiro. Botaram o Fernando Vera como meio campista. Tá de sacanagem. O pessoal não sabe nada, hein? Que isso? Dieguinho, Luiz Eduardo, Gustavo Bahia, Pedro Thomas e Victor Dourado, Quinegão e Nicolas. A comissão alvinegra, inclusive, pensa em usar estes jovens nas primeiras rodadas do Paulistão. Porém, com o time sub-20 avançando na Copinha, o clube preferiu deixar os jovens na base. É óbvio, né? Aí vai passando porque é maturidade, pô. Já pensou ganhar a Copinha com esses meninos 16, 17? Pô, domingo é nós, pô. O sábado é nós, pô. É isso que tem que ser feito, né? Então, a perspectiva é trazer... Por exemplo, eu tenho a perspectiva da subida do Caipira para ser o terceiro lateral esquerdo. Já temos o Mateuzinho, a preparação do Maná. Falta um terceiro, porque se alguém está suspenso ou lesionado, você tem que ter um terceiro. Ele já tem 19 anos, vai fazer 20 agora em fevereiro. Está no limite da subida. Vai ter mais uma copinha até o final do ciclo. Ele tem ainda capacidade de fazer a última copinha no ano que vem. E aí, você tem a perspectiva ali de muitos laterais esquerdos. Você tem os zagueiros, o Garcês, até que o Marcos está falando aqui. O problema, assim, o Garcês são 2 milhões de reais. São 2 milhões para a gente testar no profissional. Vocês teriam essa capacidade? Vocês diriam que é uma boa trazer? Ele era lateral esquerdo. Infelizmente, é esse negócio. Tá jogando bem na Copinha. Só que é a última chance dele de jogar. É um canhoto, zagueiro, canhoto, com capacidade de subida. Quem sabe? 70%, 2 milhões. E, olha aí, deixa eu falar do Coronado logo. Porque isso aqui tá meio encasquetado na minha cabeça. Eu guardei essa matéria porque no ano passado inteiro, finalzinho ali, 2 meses antes, 3 meses antes, suscitaram a possibilidade de saída do Coronado, entre outras coisas. Vamos lá. Igor Coronado rechaça a proposta para deixar o Corinthians. Não quero nem ouvir. Por vezes colocaram o Coronado fora do Corinthians, colocaram no São Paulo. Lembra, Nicolas? Nicolas, para não dizer Nicolas, Jorge, né, Jorge? Ei, Jorge. Que bonito, Jorge. Igor Coronado rechaçou proposta para deixar o Corinthians. O Meia estreou no último ano de contrato dele pelo Corinthians no último domingo. O último ano do Corinthians é quando ele chegar em fevereiro, tá? Só para constar, o contrato dele vai até fevereiro. Foi quando ele chegou. Quando marcou o primeiro gol do Timão na vitória por 2-1 contra o Velo Clube pela segunda rodada do Paulistão. O Meia deixou claro que quer cumprir o último ano de vínculo com o clube e já expressou o desejo para o empresário e executivo de futebol Fabinho Soldado. Não, no final da temporada já tinha deixado bem claro com o meu empresário. Ele já tinha tido reuniões com o Fabinho e com o presidente. Que minha vontade era ficar no clube. Ponto. Para aqueles que estavam ali suscitando uma possibilidade de saída, negociação, entre outras coisas, né? Não, acabou, né? Não vi mais blend sobre qualquer tipo de informação nesse sentido, correto? Então, já enterra por aí. Desde quando eu vim para o Brasil, fiquei feliz de estar vindo para o Corinthians. Então, eu falei, é meu último ano de contrato, quero continuar e não tenho vontade de jogar em nenhum outro lugar no momento. Se aparecer outra proposta e o Corinthians me quiser, né? Não quero nem ouvir nesse momento, né? Se o Corinthians não me quiser, que eu acho que se o Corinthians não me quiser, não quero ouvir nem nada nesse momento. Foi isso e não tive mais conversa com ele, estou aqui, o clube deu positivo sobre mim, vamos continuar trabalhando que esse ano vai ser um ótimo ano, se Deus quiser. Acabou a conversa, né? Acabou a conversa.
Só para encerrar essa brincadeirinha de que, ai, ele está insatisfeito, ai, não sei lá o que, vai sair, ai, o Ramon não gosta dele, vai ficar, vai jogar e vamos ganhar, beleza?